Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora mais uma aula de matemática, falando um pouco sobre plano cartesiano e também depois vamos falar também sobre construção de polígonos no plano cartesiano. Vamos antes primeiro ver qual é a definição do plano cartesiano e depois citar alguns exemplos dele que é usado no nosso dia a dia. Então, veja aí na nossa telinha. O plano cartesiano é formado por duas retas reais perpendiculares, ou seja, o ângulo entre elas é 90 graus. Então, quando se fala reta perpendicular, significa que eu tenho entre essas duas retas um ângulo de 90 graus. Essas retas determinam um único plano, que é denominado como sistema ortogonal de coordenadas cartesianas, ou somente podemos chamar de plano cartesiano. Então, no ano de 1637, René Descartes, essa imagem que vocês estão vendo aí em cima desse senhor, teve a brilhante ideia de relacionar álgebra e geometria, dando início à conhecida geometria analítica, método que possibilita descrever a geometria utilizando a menor quantidade de diagramas e desenhos. E aí depois vocês me perguntam, professor, para que serve um plano cartesiano? Então vamos ver aí na telinha agora para que serve um plano cartesiano. O plano cartesiano é um sistema de coordenadas desenvolvido por René Descartes. Logo, ele serve, olhando aí nessas figuras, construção de gráficos de funções, ele serve também na localização geográfica, serve também em GPS, serve também na localização de cinemas, teatros. Cinema e teatro, olha que coisa interessante, né? Cinema, geralmente, quando você compra uma cadeira, você vê letra e número. Então, ali é uma localização onde você vai sentar, ok? Voltando aqui agora, como se faz um plano cartesiano? É bem simples. O plano cartesiano, como já foi falado, ele é formado por duas retas reais, de um ângulo entre elas de 90 graus. Ou seja, elas são perpendiculares. Então, eu vou desenhar aqui para vocês essas retas perpendiculares. Então, com a ajuda de uma régua, você vai fazer aqui um eixo, uma reta no sentido horizontal e outro eixo no sentido vertical. Então, olhando direitinho, esses dois eixos aqui chamamos de reta perpendicular, porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, ângulo de 90 e ângulo também de 90 graus. Logo, esse eixo horizontal chamaremos de abscissas, Logo, simbolizamos por uma letrinha do nosso alfabeto chamado X. Então, X, aqui, todas as numerações que vão ter aqui nesse eixo X, do eixo das abscissas, serão pertencentes a ele. Logo, esse eixo aqui, que chamamos de ordenada, simbolizamos também com uma letrinha do alfabeto, a letrinha Y, para o eixo, das ordenadas. Então, todos os números que estarão nesse eixo pertencem ao eixo das ordenadas, que é simbolizado aí
pela letrinha Y, tá ok? Não esqueçam que o ponto de encontro dessas duas retas, tá? É o zero, tá ok? Então, eu tenho aqui zero. É o ponto de encontro, tá certo? Então, vamos representar agora, no sentido anti-horário, os quadrantes, as 4 regiões, tá ok? Deste gráfico. Então, antes de falar um pouquinho sobre ele, relembrando, observe que a partir do zero aqui, eu tenho pontos num eixo horizontal, que é das abscissas, né? Pontos positivos. Então, depois de zero vem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? É infinito. Já para o lado esquerdo do zero, nós temos agora pontos negativos do eixo. Então, eu tenho aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Terminamos agora o eixo das abscissas. Vamos para as ordenadas agora. Então, subindo a partir do zero, olhando para essa reta, eu tenho aqui pontos positivos. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Abaixo, eu tenho pontos negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Tá ok, pessoal? Então, é dessa vez que dessa forma que a gente constrói um plano cartesiano com pontos positivos, pontos negativos no eixo da abscissa. No eixo das ordenadas, a mesma coisa, sendo que em cima é positivo, pontos positivos, e aqui pontos negativos. Quer se lembrar direitinho do plano cartesiano? É só você se lembrar do termômetro. O termômetro, como vocês sabem, né? Ele tem aqui o 0 graus Celsius. Acima ele tem os pontos positivos que vai ficar quente. E abaixo de 0 graus Celsius ele tem pontos negativos que vai ficar o quê? Congelado. Tá ok? Então, uma maneira aí de você decorar. Eu tenho um termômetro, né, no sentido vertical e um termômetro no sentido horizontal. Tá ok? Então, vamos representar agora os quadrantes no sentido anti-horário. Vou fazer aqui outro eixo, tá ok? Outro plano cartesiano, quer dizer para vocês, só para indicar aqui quais são os quadrantes pertencentes ao gráfico. Então, simbolizando aqui x, y, e nesses quadrantes, né, observe que aqui é nomeado primeiro quadrante, aqui embaixo eu tenho, aqui no lado esquerdo, né, eu tenho segundo quadrante, terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Então, vamos fazer agora um exercício para vocês verem como é aplicado, ok? Mas antes do exercício, vejamos aqui o ponto em um plano cartesiano. É um detalhe que vocês
tem que entender e aprender. Observe. Um ponto qualquer do plano cartesiano é indicado a partir de suas coordenadas, que são representadas por um par ordenado, ou seja, um ponto é formado por um conjunto de dois números que possuem uma ordem a ser seguida. Logo, chamamos aí ordenado, né? Notação do par ordenado, ou o ponto P. Ele é simbolizado pelo primeiro número que pertence ao eixo das abscissas e o segundo número que pertence ao eixo das ordenadas. Tá ok? Então, observe aqui como seria localizar esse ponto. Tá? Eu tenho aqui, olha, o ponto do eixo X e o ponto do eixo Y. Tá certo? Olhando para o nosso primeiro desenho, eu perguntaria para vocês, onde é que está o meu par ordenado 2 menos 4? Ora, para eu olhar esse par ordenado que está aqui no meu gráfico, eu simplesmente vou ver aqui que 2 pertence ao eixo X e 4 pertence ao eixo Y. Então, 2x está aqui positivo, olhem os sinais, cuidado, tá? 2 eixo X, Y menos 4. Então, eu vou fazer um tracejado até chegar ao eixo 4. Logo, observe quando encontrou, eu marco um pontinho. Então, essa é a localização desse par ordenado no plano cartesiano. Tá ok? Então, vamos ver agora na prática. Vamos resolver este exercício aqui. Marque os pontos. Ponto A, 2, 3. Ponto B, menos 2, 5. Ponto C, menos 3, menos 2. Ponto D, 1, menos 4 no plano cartesiano. Então, vamos marcar ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, de acordo com os pares ordenados que foi dado. Então, primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Fazer o eixo das abscissas e das ordenadas. Você pode utilizar a régua para sair um gráfico bem bonito, né, bem desenhado, colocando também através dos centímetros que está na régua. Então, aqui eu posso, por exemplo, enumerar. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vou fazer aqui também esse eixo para ficar bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, tá bem desenhado direitinho, né? Se vocês quiserem, podem colocar os números. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos fazer a localização de cada um, né? Olhando agora seus pares ordenados. Então, vejamos agora. Ponto A. O ponto A, ele está indicando ali 2
3. Então, a gente sabe que 2 pertence ao eixo das abscissas, o x, e o 3 pertence ao eixo das ordenadas, que é o y. Então, eu vou chegar aqui e olhar 2x, 3y. Então, vou pontilhando e marco um pontinho. Esse seria o ponto A. Ponto B, menos 2, 5. Pontinho. Ponto C, menos 3, que é do x, e menos 2, que é do y. Ponto C, não é? Agora, ponto D e último, eu tenho aqui 1, que é x, não esqueçam, x, y, sempre, viu? Sempre. Então, aqui eu tenho 1x menos 4y. Então, você vai pontilhando aqui, ó, até chegar aqui no menos 4. Fiz outro ponto. E aqui é o ponto D. Ok, pessoal? Então, terminamos essa parte de plano cartesiano. Vamos finalizar aqui com mais um outro exemplo, né? Nosso. Observando o plano cartesiano, indique quais são os pares ordenados. Então, olhando aqui, ponto A. Olha, aqui está bem bonitinho com o gráfico, né? Observe que o ponto A está na posição do eixo das abscissas 10 e está no eixo das ordenadas aqui 6. Então, já determinei o meu ponto A. 10, 6. É o meu par ordenado. Vamos para o ponto B. Ponto B, você está vendo aqui. X, 1, Y, 1. Então, eu tenho 1. Ponto C. Tenho X, 7, Y, 2. 7, 2. E finalizou. Ele só quer que você indique os pares ordenados. E aí você terminou a atividade. Vamos construir aqui, né, polígonos no plano cartesiano. Vamos entender agora o que é um polígono, não é? Então, vejam aí na nossa telinha. Então, os polígonos são linhas fechadas, formadas apenas por segmentos de retas, que não se cruzam a não ser em suas extremidades. Esses segmentos de reta nos polígonos são chamados de lados. Assim, outra definição, mais comum que a primeira, é a seguinte: polígonos são figuras geométricas inteiramente formadas por lados. Então, pessoal, veja aqui alguns exemplos de polígonos: retângulo, quadrado, triângulo, trapézio, paralelogramo. Não é? Observe que eles têm lados, olha. Lado, 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 lado. Vocês observaram uma figura bem interessante aí, logo na imagem. Por que ele não é polígono? Aqui eu tenho um lado, mas aqui eu não tenho um lado, eu tenho uma curva. Por isso ele não é polígono, tá ok? Então, vamos para o nosso exercício, né? Sabendo que vocês já entenderam o que é polígono e que uma dessas figuras pode aparecer no plano cartesiano. Então,
olhando direitinho aqui, vamos ver agora, dentro do plano cartesiano, olhando os pares ordenados, que a figura vai formar, tá ok? Então, vamos olhar aqui, fazendo um gráfico. Então, vamos fazer aqui um gráfico. Colocando os pontos aleatórios, não esqueçam que aqui eu tenho o eixo, né? Que é o 0, o x, o y. Então aqui eu vou marcar logo, né? Para ser bem rápido, né? Mais ou menos 7 pontos. Vamos marcar na régua para ficar bem certinho. 7 pontos. Já no eixo da ordenada, vou marcar 6 pontos. E aí você me pergunta, mas e os pontos negativos aqui, por que o senhor não marcou? Porque aqui nos meus pares ordenados eu não vejo nenhum negativo. Tudo positivo. Então, por isso, ó, só o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Então, vamos marcar primeiro o ponto A. Ponto A eu tenho 3, 2. E um ponto, que é o ponto A. Ponto B, 7, x, y, 2 de novo. Aqui o ponto B. Ponto C, 7 de novo no x, e y será 6. Pontinho. Ponto D, 3, x, y, 6. Então, observe aqui que eu tenho um formato de um quadrado. Tá ok, pessoal? Então, não esqueça aí de dar o like no vídeo. Esta foi a aula de hoje. E no próximo a gente se encontra. Até mais.